está desmoronando, o mundo está caindo, mas está me sustentando. Eu já teria sido consumido pela dor. Se eu estou de pé, até aqui foi o Senhor. Tu és meu alicerce quando eu estou desabando. O mundo está caindo, mas está me sustentando. Eu já teria sido consumido pela dor. Se eu estou de pé, até aqui foi o Senhor. Diga isso! Foi o Senhor que não desistiu quando eu já tinha desistido. Foi o Senhor, se não fosse a tua presença eu tava perdido. Foi o Senhor que me chamou de filho pelo seu amor. Quando eu me arrastava ele me levantou. Foi o Senhor. Estou desabando, o mundo está caindo, mas está me sustentando. Eu já teria sido consumido pela dor. Se eu estou de pé até aqui, foi o Senhor. Foi o Senhor que não desistiu quando eu já tinha desistido. Foi o Senhor, se não fosse a tua presença eu tava perdido. Eu tô vendo gente chorando aqui. Ebenezer, até aqui nos ajudou. Foi o Senhor. Ebenezer, até aqui me sustentou. A partir de agora, a Rádio Hebron Macaé convida você para ouvir e assistir em todas as nossas redes sociais e aplicativo o programa Palavras que Edificam, que vai ao ar todos os sábados das 13 às 15 horas. Você será instruído e edificado pela poderosa Palavra de Deus, na apresentação do pastor Paulo Rubino e da missionária Denilza Valentim. Programa Palavras que Edificam. A Rádio Hebron informa. Este programa é uma produção independente, portanto de total responsabilidade de seus apresentadores e produtores. A paz do Senhor, povo de Deus. Começa agora o programa Palavras que Edificam aqui na nossa Rádio Hebron. E já agora 13 horas 17 minutos até as 15 horas você vai ficar aí com o programa Palavras que Edificam, né? Tá aqui eu, a missionária Denilza, pastor Elia, que tá ali na sonorização, também vai ter a sua participação. E hoje nós vamos estar aí trazendo muita palavra para você, né? E como sempre, né? Vamos começar aquele momento de oração, já entregando a nossa vida, né, a Deus, porque só Ele tem todo o poder para nos sustentar. Amém? Feche os seus olhos
Abra o seu coração. É momento de oração. Vamos juntos falar com Deus. Senhor, meu Deus e eterno Pai. Pai, Senhor, rendemos graça, Senhor, a Ti, Senhor, nessa tarde, Senhor. Tarde essa, Senhor, com a qual o Senhor nos concedeu, Senhor, de estarmos de pé, podemos estar aqui ainda, Senhor, com as nossas faculdades mentais, Senhor, podendo estar falando, podendo estar se movimentando, Pai, porque aprove o Senhor, Pai, ainda nos dá o seu fôlego de vida, Pai querido. Pai, por isso nós te rendemos a Ti, Senhor, Pai, e colocamos a nossa vida como oferta viva diante do Seu altar. Pai, nesse momento, Senhor, já entrego, Senhor, a cada ouvinte, Senhor, que já está conectado. Pai, a cada aquele, Senhor, que ainda vai se conectar, Senhor, nas suas mãos, porque eu sei que grandes coisas o Senhor há de fazer em nossas vidas. Pai, toma essa programação nas suas mãos, Senhor. E enquanto, Senhor, nós estivermos aqui fazendo essa programação, Senhor, passeia, Senhor, no meio do teu povo, ó Pai querido. Pai, faça aquilo que lhe apraz, Senhor, para a sua honra e para a sua glória, em nome de Jesus. Já sou grato a Deus pela vida de cada um de vocês que já está aí conectado com a gente, né? E hoje tem, né? Hoje tem muita palavra para você, né? A paz do Senhor, missionária Denilza. Aleluia. A paz do Senhor Jesus, uma boa tarde de salvação a todos, né, que estão ligadinhos aqui na Rádio Hebron, no programa Palavra que Edifica. Estou feliz, né, porque mais uma vez o Senhor nos concedeu mais um fôlego de vida, mais um dia para estar aqui falando da palavra do Senhor Jesus e vocês aí juntinho com a gente. Oh, glória. Então vamos de palavra? Aleluia. Eita glória. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Abra o seu coração. Momento da palavra. Aleluia. A palavra de reflexão dessa tarde, o Senhor me deu, lá em Mateus, no seu capítulo 13, me deu apenas o versículo 22. É o penúltimo versículo da parábola do semeador, que diz assim: o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo, a sedução das riquezas sufocam, a palavra fica infrutífera. Eita glória. Aleluia. Parábola do semeador, né? A parábola começa com Jesus dizendo que um semeador saiu semeando as suas sementes. E aí ele foi dizendo que uma caiu no pé do caminho, as aves passou e comeram. Outras caiu entre os pedregais, não tinha terra funda, o sol queimou e não deu raiz, né? Não tinha raiz. Outra caiu entre os espinhos, cresceram, sufocaram e foram sufocadas. Caiu outra em boa terra, deu fruto. Logo deram 100, outras 60 e outras 30. Né? Aqui está contando a parábola do semeador, que quando o semeador sai semeando a sua semente, a primeira coisa que ele vai cuidar é da terra. Ele não vai jogar a semente em vão em qualquer lugar. Ele não vai jogar entre os espinhos, né? Porque aqui a palavra de Deus já nos orienta a não fazer isso, porque o espinho vai sufocar. Não, a gente conserva a terra, né? A gente aduba a terra, ara a terra antes de jogar a semente. E certifica que a terra já está boa para receber a boa semente. Se a semente for boa, a terra for boa, vai germinar, crescer, frutificar, florescer e frutificar, né? É assim
como nós saímos para pregar o Evangelho do Senhor. É lógico, é claro, que nós não escolhemos, aleluia, em qual terra nós falarmos, a qual pessoa nós falarmos da palavra do Senhor. Porque o Senhor diz que Ele veio para todos. Ele veio para salvar quem estava perdido. Ele não veio para o são, Ele veio para o doente. Por isso, quando nós jogarmos a semente, aleluia, a única coisa que nós temos que certificar que essa semente vai ser plantada com cuidado, com temor, com carinho, porque esse é o trabalho de arar a terra. Oh, glória. Não é mesmo? Porque nesse fato, né? É pessoas que ouvem a palavra, até recebem a palavra, mas não deixa a palavra fazer aquela transformação, pastor. O fascínio das coisas desse mundo, das coisas terrenas, acaba envolvendo ele. E aquela semente que foi plantada, agora ela é sufocada. Sim. É assim, aquele que não dá o devido cuidado à palavra de Deus. Não ara a terra, né? Aquele que não tem o prazer de antes de plantar, fazer aquele trabalho minucioso. Aqui está falando do semeador, de escolher a melhor semente. Como assim escolher a melhor semente? Uma semente específica, de boa qualidade. Para quê? Para que quando venha germinar, venha dar bons frutos. Mas não adianta você pegar uma boa semente e lançar ela em qualquer tipo de terra, em qualquer lugar. O texto ele é bem claro, que ele saiu a semear, e ali ele foi lançando as suas sementes. Mas aqui especificamente nessa parte aqui, os espinhos, o que são os espinhos na minha e na sua vida? De repente pode ser uma amizade, de repente pode ser o dinheiro, de repente pode ser o quê? Um relacionamento. Vocês estão entendendo a magnitude do fascínio? É aquilo que te chama mais atenção, pastor Elia, e que pode vir corromper aquilo que Deus está querendo fazer na sua vida. Os prazeres da carne, os prazeres do mundo. E aí? Como é que tem sido o seu crescimento? Que aqui quando fala nisso aqui, fala em crescimento, pastor Eli. Como é que tem sido o seu fascínio? Aquilo que você vê ao seu redor. Vamos usar um exemplo. Salmos 73. Agora, o sacerdote olha para o lado de fora. Ele começa a olhar a prosperidade dos ímpios, pastor. Ele via que os ímpios estavam prosperando, trazendo para os nossos dias de hoje, andando de BMW. Andando de BMW, de Camaro, X1, com seus melhores iPhone, morando nas melhores casas. E aquilo causou nele o quê? Um fascínio. Asaf agora ele olha para aquilo tudo e ele deseja aquilo tudo. E ele deixa bem claro no texto: meus pés quase se desviaram quando eu vi a recompensa do ímpio. E aonde muitos na igreja estão deixando ser enfeitiçado, pastor missionária Denilson, ouvinte da Rádio Hebron, por as coisas terrenas. As coisas terrenas, ela vem fácil, mas também vai na mesma velocidade. E tem gente que está trocando um crescimento na presença de Deus pelo fascínio desse mundo. Aqui no meu texto está falando sobre fascínio. O que é fascínio? Tudo aquilo que você
deseja, tudo aquilo que te chama a sua atenção, aquilo que atrai o seu olhar para Ele, né? Aqui, ó, o pastor Bispo Camilo colocou aqui, ó: certa feita, Paulo semeou dentre os filósofos, mas eles não receberam a semente. Então Paulo, razão não institui fora do outro que receberam a semente. A semente, ela é plantada, irmão. Agora eu tenho que saber como que eu tô como terra. E aí, pastor Elias? Tem que cuidar, né? Plantou a semente, tem que molhar, né? Molhar todo dia de manhã, tirar as ervas daninhas que começam a brotar entre a semente, atrapalha o crescimento da semente. Então o pastor tem que ir lá, tem que cuidar dessa semente que foi plantada no coração. Não podemos simplesmente jogar a semente, e deixar à vontade, não. Do sol vai vir, vai queimar, as aves do céu vai vir, vai comer, né? Os prazeres do mundo, os prazeres da carne vão fazer com que a semente até brote, mas não para a presença do Senhor Jesus, né? Não que dê fruto para a gente, né? Até brota, até cresce, mas para Satanás poder usar. E aí, então, pastor? Olha como a gente sabe que aí, quando a gente vai pregar a palavra aí fora, quanto filho de crente, né, tá aí no tráfico. Semente foi plantada, cresceu, mas está lá no tráfico, né? Tá na cadeia. Você vai na cadeia visitar, você vai ver quantos cristãos afastados, desviados, quantos pastores, presbíteros estão lá. A semente foi plantada ali, cresceu, floresceu, mas deu fruto? Não, porque não foi cuidada. Nós temos exemplo, né, de um pastor que foi levado a pastor com 6 meses que ele aceitou Jesus. Era homossexual, aí aceitou Jesus, arrumou uma mulher espírita homossexual, arrumou uma mulher, casou, com 6 meses ungiram ele a pastor. Onde ele está? Voltou às práticas, tudo de novo. Não levou nem 5 anos. Voltou às práticas. Maravilha. Glória a Deus. Pastor Paulo, a paz, entrando aqui com uma pincelada nesse manto, paz missionária. E a paz a todos, né? Presente na live. Bispo Adriano está aí novamente, né? Chupando cana e assoviando, né? Ô glória, é benção. Sobre o assunto, é muito importante dizermos que o amadurecimento espiritual não acontece da noite para o dia. E infelizmente é falta de responsabilidade de qualquer líder de querer, né, que esse futuro servo de Deus seja de fato alguém ativo, né, no reino de Deus, se que o sujeito, né, o servo chegou ontem no reino de Deus, ou seja, não tem maturidade, precisa conhecer, precisa viver algumas experiências para que chegue de fato, né, ao ponto de ser ordenado a uma responsabilidade eclesiástica. Sim. Aí quer dizer, eu nasci ontem de novo, né? Novo nascimento aconteceu ontem e hoje, sem base nenhuma, sem experiência nenhuma, já te dá responsabilidade, que unção é responsabilidade. Ungir alguém ao cargo eclesiástico, seja ele qual for, é da responsabilidade, meu irmão. Aleluia!
é dar responsabilidade, é dar trabalho. Aí eu te pergunto, Senhor da glória, você que está ungindo, você já falou para esse servo quais são as ferramentas que ele vai precisar usar para militar no reino de Deus, porque ele não está no reino carnal? Eita, Jesus. O reino que ele está entrando, ou que ele vai representar, que ele vai militar, as armas não são carnais? É falta de responsabilidade desse líder que chega, olha, eu vou te ungir a pastor, vou te ungir a evangelista, vou te ungir a diácono, entendeu? E aí, daqui a pouco, volta às práticas, né, carnais, e aí abandona o ministério que foi concedido a ele. Ontem, ele nasceu ontem mesmo ele já deram a ele responsabilidade. E aí, envergonha-se o reino de Deus. Eita, glória. Traz-se escândalo para dentro do reino de Deus. Porque aí se torna, né, aquele servo alvo de chocarrice, alvo de escárnio. Ué, você não estava na igreja? Você não estava lá? Você não estava botando a mão na cabeça de alguém? Você não estava fazendo isso? Você não disse que você é pastor? E agora você é quem? Aí está sendo envergonhado pelo próprio diabo que está na vida daquele que está, né, de chocarrice. É que a terra tem que ser limpa, né? Tem que ser preparada. Tem que ser limpa, tem que ser adubada, tem que ser arada. Tem que ser preparada. Literalmente. Jogar a semente de qualquer maneira. A semente foi jogada e aí esse líder, né, sem responsabilidade, ele faz isso. Ele mesmo depois vira os espinhos na cobrança. E detalhe, esse líder, pastor Paulo, ele vai ser cobrado pelo Deus que está vendo tudo. Me chama muita atenção, pastor Eli, que é aqui, ó. O que vai dizer, ó? Aquele que foi semeado entre os espinhos e que ouve a palavra, porém o cuidado do mundo e o fascínio das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. É o fascínio, cara, pelas riquezas. Cresce, floresce, mas não dá fruto. Meu Deus. A semente foi lançada, germinou, achei uma oportunidade de enriquecer. Por quê? Não, vamos começar nessas liturgias de dízimo e oferta, vamos levantar a campanha, mas não é por aí. Pastor Paulo, nós precisamos trazer ensinamentos bíblicos e usar essa rede que nós estamos aqui, que Deus levantou, para abrir os olhos de muitos, que o reino de Deus não é comida, não é bebida, mas é gozo, é alegria no Espírito Santo. O reino de Deus não é mar de rosa. O reino de Deus é batalhas sem trégua, aonde o diabo está doido para nos derrubar, para nos destruir. E Deus, Ele é o nosso socorro bem presente. Deus é quem nos fortalece, porque quando pensarmos que estamos fracos, aí estamos fortes no Senhor. Aleluia, Jesus. Aleluia, glória a Deus. Então nós precisamos continuar falando do que verdadeiramente é o reino de Deus e combater esses homens, né, que estão aí como lideranças, que infelizmente eles precisam ter responsabilidade, que serão cobrados deles todas essas atitudes que eles tomam, né, precocemente, porque Deus vai cobrar deles. Com certeza. Porque o reino de Deus não é brincadeira, não. E não dormir da perdição desses lobos, desses mercenários que estão aí dizendo que são servos de Deus e na
verdade não são. Aqui o nosso irmão Juarez Gomes, esse aqui é um que está sempre lá com a gente no monte, né? Ele colocou aqui, ó: tem o som de Deus e tem um som do homem. Meu irmão foi ungido a diácono pelo o homem e só ficou 1 ano na igreja. Para você ver. É a unção que o homem, né? Ele traz, né, sobre a vida daquele diante da presença de Deus, e unção que o homem, né, vai consagrando, porque é amigo, porque é conhecido, porque aqui a minha igreja é a boa, é a melhor. Não, olha, se o teu pastor não tá te vendo aí, se o teu pastor, aleluia, se o teu pastor não tá te dando valor aí, eu vou te valorizar aqui. Aí acontece toda essa situação. Bispo Camilo, eu vou aí pro senhor me ungir, reverendo. E vou dar uma oferta boa pro ministério pro senhor me ungir. É o que tem acontecido nos dias de hoje, irmão. É muita falta de responsabilidade. De responsabilidade, né? E aonde nós temos visto pessoas que Deus tem até um trabalho, Deus tem até uma obra na vida da pessoa. Mas tudo tem um tempo, né? Mas aí eu vejo pela desenvoltura, eu já quero antecipar um projeto que para Deus às vezes vai ser devagar, vai ser lento. Eu tenho um conhecido que ele já tem 50 e poucos anos de igreja. E ele falou assim: eu nunca almejei nem ser obreiro da casa do Senhor. E olha que quando meu pai jubilou, quem era para ser responsável pela igreja era para mim ser eu. Eu não quis. Por quê? Eu acho que eu não estou preparado. Pô, mas chegar a dar vergonha de falar da Bíblia perto dele. Se ele acha que ele não está preparado, quem vai dizer que ele está preparado? Né? Nosso irmão Adiel, bênção. Aleluia, glória a Deus. Bênção do Senhor. Entendeu? Então, se ele acha que ele não está preparado, eu que vou achar que ele está preparado? Primeiro ele tem que almejar o episcopado. Isso aí. E aí? Mas infelizmente, aí que vem, complicado. Aí que entrou agora onde eu quero. Missionária Denilza, se você deseja, você tem que começar a fazer o quê? Trabalhar na sua vida, limpar o seu terreno, para que a palavra venha germinar e venha dar bons frutos. Opa, vou começar a arar a minha terra. Vou começar a arar a minha terra. Isso, para que quando a semente cair, ela venha germinar, crescer, florescer e dar fruto. Por exemplo, eu venho num mundão largado, cheio de carrapicho, espinho, erva daninha, e agora eu quero fazer um canteiro de alface. Claro que as outras sementes vai germinar e vai sufocar o pé de alface. Então eu tenho que tirar toda a impureza. E que seria essas impurezas na minha vida? A missionária Denilza que tocou a vontade da carne. Os desejos carnais. Coisa boa o desejo da carne, né? Meu Deus, é muito bom, é muito bom. Satanás não oferece coisa ruim pra gente, não. Oferece não. Ele oferece coisa boa que nossa carne deseja, que os nossos olhos desejam, né? Não oferece coisa ruim, não. Não oferece giló, não oferece suquinho de boldo, chazinho de boldo. Isso aí ele não oferece, não. Ele só oferece coisa gostosa aos nossos desejos e aos nossos olhos, né? E você não vai conseguir chegar em lugar nenhum. Você vai ser sufocado no meio do caminho com as propostas que vão vir, irmãos. O fascínio aqui vem pela proposta. E Satanás, ele sabe o que você deseja. Ele sabe como a sua carne é desejosa pelas coisas do mundo. Se eu perguntar, pastor Eli, se o senhor pudesse, eu estava onde agora, nessa hora? Olha, eu vou ser sincero com você, eu estaria em casa. Ei. Deitadinho. Em casa, deitado, né, tranquilo. Ou de repente até trabalhando, porque, né, a gente tem que trabalhar mais. Eu estaria em casa, né, para não dizer que estaria em outros lugares que não tem muita vontade de ficar saindo, mas estaria em casa, O versículo 4 do capítulo 13 diz assim: e quando semeava uma parte da semente,
caiu ao pé do caminho. Então vieram as aves e comeram-na. Eita, Jesus. Deixou largada, deixou no caminho, não cuidou. As aves vêm, e comem a semente, ou seja, o tentador vem e traga, né, a semente que era para ser jogada numa terra arada, numa terra produtiva. O tentador vem e come aquela semente que foi jogada. Ele traga aquela semente com propostas indecentes, propostas que o mundo oferece e que os nossos olhos desejam. Lê aí esse último comentário do pastor Adriano. O último comentário. Mais que semear. Peraí. Subiu aqui. Mais que semear, se faz necessário ter visão. Pelo coração, muitos semeiam sem a direção de Deus. Assim os de... Saiu. Assim os de pessoas sem vocação, os discípulos levaram tempo de aprendizagem. Jesus demonstrou visão. Pedro, Tiago e João, os 3 pastores da igreja primitiva, 120 selados pelo Espírito Santo, como só 3 para a vocação de pastorear, porque somente 7 diáconos se haviam muitos batizados como o Espírito Santo. Dons do Espírito, Efésios capítulo 4, versículo 11, vocação ministerial. Muitos confundem as coisas que parecem Igreja de Cristo Jesus. Eu posso ter o desejo de ser pastor, mas será que eu tenho a vocação para ser pastor? Aí alguém pode semear esse pastoreado pelo meu desejo e aquilo ali não der fruto nenhum. Ele deixou bem claro aqui, 120 foram selados. Desses 120, 3 foram nomeados a pastores. E os outros ficaram, os 7, como discípulos. Como diácono. Específico. Mas peraí, não eram 12 discípulos? Mas nem todos tinham a mesma vocação. Nem todos tinham a mesma aptidão. E Deus foi ali peneirando. Deus foi ali, limpando. Eu não sei, Júlio Machado, pastor? Pastor Júlio Machado. Ele postou um comentário aqui. Deus é quem consagra espiritualmente. O homem só confirma o que Deus estabeleceu. O problema é que estão pulando etapas e estão interessados em que possa receber com os cargos de conveniência, assim distribuindo para a igreja. Abraço, pastor Jair. Você está entendendo? Pastor Jair do Cajado. Elias. Vocês estão entendendo? Por exemplo, eu fui ungido num dia de batismo na beira do rio, pastor. Acabei de ser ungido. Quando a gente fomos embora para a igreja, o pastor me chamou de canto e falou assim, Deus mandou te ungir como diácono. Só que terça-feira você tem que estar aqui na igreja para a gente começar a fazer o curso de diaconato. Eu já tinha sido ungido, mas foi necessário eu sentar para aprender, para saber qual era a minha responsabilidade a partir daquele momento. Ontem eu estava lá mexendo nas minhas coisas, eu fui ali, né? Eu cheguei, meus olhos chegou a ficar mareado. Eu vendo só de obreiro, né? Eu tenho 4 diplomas de curso de obreiro. E aí? Você tem estudado? Você tem se preparado? Você tem se preparado a terra para quando Deus lançar essa semente na sua vida, os fascínios desse mundo não vinham te sufocar? Pregar é bom demais, irmãos. É muito bom. Mas sabe o que é melhor ainda?
É você amar a alma. Porque eu posso até falar bonito, eu posso até pregar bonito, mas se eu não tiver amor à alma, não vai adiantar de nada. Tá lá no livro de Coríntios. Se não tiver amor, aí, pastor Elia, de nada seria. O amor, ele encabeça, né, o fruto do Espírito. E não adianta profetizar, não adianta nada. Tem que ter a prática do amor. E o amor é um fruto que precisa estar na vida daquele que apacenta. Essa é a verdade, né? Que é um pastor sem amor não vai cuidar das ovelhas que não são dele. É verdade, as ovelhas têm um dono e o dono, ele age com amor, né? E o amor desse dono, né, das ovelhas é um amor incomparável, um amor sem igual, não é verdade? Então, não adianta, você pode ter qualquer dom, né, sobre a tua vida, né, dom de profetizar, dom de cura, mas se não tiver o amor, pode ser rejeitado ao tocante a sua salvação no futuro, né? Porque o cara profetizou, fez isso, fez aquilo, e aí de repente, naquele grande dia, apartai-vos de mim. Então, o negócio é estreito, é estreito. Às vezes a gente acha muito fácil a gente amar quem convive conosco, quem está dentro da nossa casa, nossos vizinhos. É muito fácil você amar seu esposo, sua esposa, seus filhos. Mas encontra alguém que você nunca viu na vida e Deus chega para você e fala, dá um abraço naquela pessoa. Eita glória, e aí? Mas Senhor, eu já questionei, Senhor, vou dar um abraço por quê? E Deus fala, só dá o abraço. Meu Deus, eu vou dar um abraço, não vou falar nada. Só dá um abraço. Deus está mandando só dar o abraço, e aí? Eu vou, agora eu já não questiono mais, agora eu vou. Outro dia lá perto da igreja, num bar, o bar estava cheio, o pessoal bebendo, eu chamei, eu estava dentro da igreja, né? Deus mandou ir lá dar um abraço nela. Eu fui lá, chamei ela ali, ela não saiu por lá de fora não, ali mesmo. Ela só saiu por lá de fora do balcão. Dei-lhe um abraço nela. Não foi nada escondido não, né? Não, foi nada escondido. Mas a mulher chorou tanto. Anaia Canará mandou! Chorou muito. Eu fiquei assim, meu Deus, como é bom obedecer. E ela falou, eu precisava. E aí? A senhora nem precisa falar nada, eu já sei que foi Deus que mandou. É desse jeito, irmão. É forte. É cada chamada, cada pessoa tem um chamado específico. E não adianta agora eu querer pular etapa. Não. Eu tenho que amar. O pastor Bispo Camilo aqui colocou aqui, ó. Amar não é diploma, é prática. Você tem que ter a prática de amar. E para você ter prática de amar, você tem que amar sem olhar para quem, irmão? Aí Deus vai entender que a sua terra está preparada para receber a boa semente. Onde os fascínios desse mundo já não vai mais corromper o seu coração. As coisas desse mundo já não vai tirar você mais do foco. É você falar assim para você mesmo, opa, não é assim. Peraí, Senhor, minha carne está aqui já querendo pular aqui. Mas eu me coloco nas suas mãos. Como o pastor Elia falou, que se ele pudesse agora, nesse momento ele estava em casa. No máximo, estaria trabalhando, porque tem que trazer o sustento para dentro de casa. Se você souber como está eu e meu corpo aqui, o corpo da missionária Denilson, seriamente, 8 horas da manhã eu pensei em ligar para o senhor pastor e falar com o senhor pastor, não vou não. Mas aí eu tenho que ver que a minha carne não me manda. Quem manda em mim é o Espírito Santo. Ou seja, temos que se esforçar o máximo possível para agradar a Deus, né? Agradar a Deus. Cara, ele morreu por mim. Ele se entregou por mim.
E agora, se ele tem algo para minha vida, eu tenho que me limpar o máximo das minhas próprias vontades, porque o fascínio, o inimigo vai até colocar as bandejas. O inimigo vai até trazer a tentação. Mas quem tem agora que resistir sou eu. Peraí. Se tem uns espinhos aqui nascendo, por que se eu tô vendo que ele está nascendo, por que eu não arranco ele antes dele me sufocar? Se o pecado está batendo na minha porta, por que eu não arranco esse pecado logo da minha vida? Mas como assim arrancar o pecado da minha vida? Opa, peraí, vamos lá. Se eu sei que eu tive um relacionamento, pastor Elia, com alguém, missionária Denilson, mas eu ainda mantenho contato no meu celular, eu estou me colocando na tentação. É o espinho que uma hora vai te sufocar. Uma hora você vai estar vulnerável e aquilo pode vir à tona e o seu ministério fundir. O desejo do vício do álcool. Eu me converti, mas ainda de vez em quando vem aquele viciozinho do álcool, a vontadezinha, aquele cheirozinho do cigarro, né? Aí dá aquela vontadezinha, peraí. Eu tenho que matar isso. Eu tenho que repreender. Por quê? Se eu deixar, essas coisas vão se tornar um fascínio na minha vida e eu vou voltar a praticar. E aí aquela boa semente que é a palavra de Deus, que foi apregoada, que foi semeada ali, ela não vai ter força de nascer. E por mais que ela venha a nascer, aquelas coisas começam a abafar a palavra de Deus. Ela começa a sufocar a palavra de Deus. E o nosso inimigo, Satanás, ele quer mais abafar mesmo a palavra de Deus na nossa vida, irmão. Então eu, como a terra que vai ser semeada, eu tenho que me limpar. Eu tenho que tirar o máximo daquilo que eu posso ter para fazer. Eu amo quando agora vai se falar sobre o vaso na mão do olheiro, porque depois de um trabalho criterioso de limpeza, pastor Elia, o olheiro, antes de formar o barro, o vaso do barro, ele agora espreme o barro nas suas mãos, começa a apertar ele para ver se ainda tem alguns fragmentozinhos de impureza. E agora, conforme ele vai alisando e ele vai sentindo se alguma coisa está arranhando, se alguma coisa não está ficando nos seus conformezinho. Porque se tiver uma pedrinha dentro do barro, da argila, que é feito barro, quando ela vai ser assada, ela trinca, porque a pedra não suporta o calor. Assim somos nós, irmão. Assim somos nós, como a terra fértil para a boa semente ser plantada. Eu tenho que tirar. Dependendo daquilo que for ser plantado, eu preciso de um terreno mais arenoso, que drena melhor a água. De repente, dependendo do que eu for colocar, eu tenho que ter um solo mais argiloso, um solo assim que é mais compactado. Mas eu não posso estar com aquele solo todo sujo. Sujo de quê? Meu Deus. Pecado, vontade própria, amargura, rancor. Essas são as ervas da minha. Ah, Jesus. Essas são as ervas que atrapalham o crescimento. Olha aqui que o pastor, acho que é pastor, né? Divaldo Moura comentou aqui. Louva a Deus pela vida dos meus irmãos, a Rádio Hebron. A rádio do povo de Deus, que tem tido programação inspirada pelo Espírito Santo de Deus. E nos últimos dias vai encontrar pessoa para dizer que esse tipo de debate aí que estamos anunciando, o Evangelho... Pastor Gilberto. Anunciando o Evangelho, que isso não é para estar falando na rádio, irmão. Infelizmente, muitos estão sendo enganados
porque por profecias que agrada o ego, o coração do homem consagra o obreiro por bem financeiro e posição, mas não por chamada, e traz escândalo para a igreja do Senhor. Então, precisamos sim, meus queridos irmãos, estamos anunciando e mostrando para que muitos não venham cair no engano das falhas. Eita Jesus, Selena, aqui eu lembrei até da passagem de Neemias. Eu estou fazendo uma grande obra na qual não posso parar. Não estou nem aí que se a pessoa não está gostando. Eu tenho que estar ali falando aquilo que Deus determinou. Pastor Paulo, o projeto Rádio Hebron foi levantado por Deus como uma ferramenta de Deus para anunciar as verdades bíblicas. Doa quem doer. Doa a quem doer. Igrejas que não estão pregando a verdade, que estão com as suas modernidades aí ativa, meu irmão, vai se ouvir a Rádio Hebron, ou entra no prumo, ou então continua do jeito que está fazendo e depois pague-se o preço com o dono da obra. Eita glória. E aí? Ontem, né? Ontem a gente estava falando sobre Jeremias. Jeremias agora profetiza, né? Ali para o povo, sobre ele ser entregue na mão dos caldeus, que os babilônicos subiriam contra eles. O que eles fazem? Joga Jeremias dentro de uma cisterna. Porque não suportaram ouvir a verdade. E é o dia que nós estamos vivendo, irmão. Mataram Estevão apedrejado, por quê? Porque ele falava a verdade. Porque falava a verdade. Tiraram a cabeça de João Batista por causa de quê? E aí? Ou se converte, meu irmão. Porque denunciou o pecado. É desse jeito. Arrependei-vos. Eu sempre tive comigo um lema. Eu ouvi e guardei isso para minha vida. A palavra que me confronta é a palavra que me liberta. Porque se fosse para me ser libertada com palavrazinhas doces, eu não estava nem na igreja. Por quê? Não ia fazer sentido nenhum, pastor. Evangelho de conveniência, irmão. É o que nós mais temos visto aqui, conforme o nosso irmão colocou. Profecias que são entregues a pessoas que quem está do lado sabe que aquela pessoa não está na posição com a qual agrada a Deus. Deus está se agradando daquilo que você está fazendo. O cara não bota um prego na parede para ninguém. Eita! Meu Deus. Tem trabalho de mutirão na igreja, o cara nem aparece, arruma uma desculpa que fica doente, faz aquilo. Aí vem um e diz: Deus tem se agradado do que você está fazendo. A profecia que quer ouvir. Falso profeta. Falso profeta. E aí? O pastor Divaldo comentou aqui, ó, glória, é necessário ter esse tipo de pregação para despertamento nos últimos dias. Doa quem doer, fazendo a vontade de Deus, pregando aquilo que o Espírito Santo de Deus bota nos nossos lábios para anunciar. Deus abençoe nossos irmãos. Estou ligadinho aqui na programação. Aí, pastor, Acabe vai agora, chama Josafá e mais um para poder sair para peleja com ele, e chama os profetas para poder falar. Ó, Josafá, tem um outro profeta aí não? Não tem um profeta, mais nenhum profeta por aqui não, porque ele só trouxe quem falava a favor dele. Porque aquele que falava contra ele, ele mandou deixar preso. E aí? Ó, o bispo falou, vai devagar aí. Devagar. Nós estamos sem freio aqui, vamos falar. Ô, glória. Irmão, aquele que prega a verdade vai ser perseguido. Vão jogar ele dentro de calabouço. Vai levar. Vai mandar ele pra Ilha de Malta. É desse jeito. Vai arrancar a cabeça, vai empalar o cara. Vão querer matar ele, vão querer crucificar ele até de cabeça para baixo. Chega, irmão. Chega de hipocrisia. Ai,
terra. Vamos entrar agora numa posição conforme Deus tem chamado a gente. Glória a Deus. Ou você é servo ou você é servo. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Ou é para você servir com santidade a vontade de Deus e fazer o querer de Deus como tem que ser feito. Eita! Fala aí, Deus. Meu Deus. Ou você se cala. Fala comigo, Senhor. Ou você se cala. Meu Deus da glória. Se for para compactuar com pecado, é melhor que você estivesse no mundo. É melhor que você estivesse no mundo. Porque diz a palavra, pastor Paulo, de engano ninguém ficará dentro da casa de Deus. Diz a palavra, está escrito. E digo mais, o negócio vai ser mais severo do que ficar de engano. Porque se produzirá escândalo e ai por quem o escândalo vier. Que é até isso que acontece. Mas ai por quem vier. Era melhor que se nem tivesse nascido. Ó, e aí? Já leu a mensagem do nosso presbítero Luciano? Nosso presbítero Luciano tá aí, pode falar aí. Cadê? Eita, glória. Tá aqui, ó. Infelizmente tem muito vaso sem estesia. Foi até moldado, mas deixou as aves de rapina vir. E semear o que não deve. Fala de amor, mas não vive isso. Fala de tudo, mas não vive. Está em Cristo é ser nova criatura. Eita, glória. É ter transformação, irmão. Gálatas Renovai. 5:25. Meu Deus. Renovai o vosso É buscar entendimento. o fruto do Espírito. Meu Deus. Mas espera aí. Eu quero vir para dentro do evangelho, mas quero estar com a minha mente, com a mesma metodologia que eu tinha quando eu estava no mundo? De engano? De ganância? Meu Deus. Olhando a mulher do meu próximo, o esposo do Cobiça, meu próximo, cobiçando? Desejando a posição que não é para você? Desejando a casa. Puxando o tapete do irmão para poder subir? Ei, é um tempo que Deus está falando, ó. Vamos acabar com a panelinha. Eu vou começar a botar a ordem na casa. E para começar a colocar a ordem na casa, a primazia vai ser a palavra rema. A palavra de conserto. Sabe por que tem muitas igrejas aí que tem passado por muito escândalo? Porque já não tem mais os cultos de doutrina, pastor. Falou tudo. Falou tudo. Sem doutrina não tem uma vida comportamental, ética na presença do Senhor. Porque não tem conhecimento. Se o conhecimento é raquítico, você vai viver raquiticamente. Não tem como você ter uma postura, né, de alguém que é nova criatura, se você não recebeu instrução. Aí, volto eu falar, esses líderes que estão, né, responsabilizando, né, certos obreiros, né, porque obreiros são todos aqueles que estão na obra. Porém, eu sou um obreiro no diaconato, eu sou um obreiro no presbitério, né? Aí você forma, você forma um presbítero que não consegue dar uma escola dominical. Você forma um presbítero que não tem base para ensinar, dar um estudo bíblico. Você forma um presbítero que não tem condição de dirigir um culto. Você forma um presbítero que infelizmente ele não tem condição de cuidar da igreja enquanto o líder principal, seja ele quem for, precisar se ausentar. Brincadeira é isso, né? Aí você forma um evangelista que não sai pra rua porque tem vergonha de evangelizar. Aí é brincadeira isso, né? Você forma um diácono que o diácono não quer abrir a igreja. Não sabe servir nem a ceia. Não quer, não tá nem aí, não, entendeu? Pelo amor de Deus!
Aleluia! Glória seja dada ao nome do Senhor. Então, líderes, cuidado, porque você vai ser responsabilizado pelo Todo-Poderoso, porque ai daquele que bota a mão no arado e olha para trás. E aí, por que ele olhou para trás? Por que ela olhou para trás? Porque não tiveram uma formação. E essa formação, ela vem de quem? Da liderança. E se a liderança não tem responsabilidade, com certeza vai ser cobrado mais cedo ou mais tarde. Meu Deus! Eu estava aqui pensando, né? Tantos missionários que nós conhecemos que só sabem louvar. Presbítero que só sabe louvar. Eita, Jesus. Meu Deus do céu. Meu Pai do céu. Oh, Senhor da glória. Eu chamo um missionário para poder vir na minha igreja. Eu tô crente que ele vai trazer no mínimo, uma palavra de edificação para a igreja, em termos de obra social, no mínimo. Chega lá, o missionário, a missionária me canta 2 louvor. Palavra não tinha nada. Não tem palavra. Porque estão levantando pessoas, nomeando pessoas. Aí esse missionário, então, a missão dele é louvar. É. Mas aí ele não evangeliza, não faz nada. Não. É complicado, né? Então deve ser uns missionários, né? Ironizando aqui um pouquinho a situação, se é que eu posso. Se eu não puder também, pode me dar uma cajadada aí. É um missionário moderno, que eu quero dizer, moderno. É o estilo agora, o novo estilo. Agora ficou, pelo amor agora de Deus. virou moda se nomear levita. Vamos lá. Fala aí, pastor. Levita. Meu Deus, levita. Eu sou levita do Senhor. Chega lá, canta. Mas peraí, o levita que eu conheço na Bíblia era aquele que tinha a função de cuidar do templo. Cuidar das coisas do Senhor, mas os missionários hoje, eles querem estar viajando, né? Eu sou levita da minha igreja, vai lá. E aí, pastor Camilo? A igreja dele, a bateria tá lá suja. Meu Deus do céu. Poeira até na alma. Meu Deus do céu. A guitarra tá lá pendurada, cheia de teia de aranha, mas eu sou levita. A função do levita era o quê? Carregar a arca, a presença de Deus aqui, ó. No ombro. E aí? Só com letra, só letra. Hã? Mas agora é chique. Ele é bonito se nomear levita. O levita que não limpa um banheiro, não bate um tapete da porta da igreja. Tô falando por baixo, devagar, hein? Devagar. Hã? Fala tudo, fala tudo. E aí? É fácil, irmão. E ungindo, pastor? Aonde que o senhor viu unção de levita? Levita só quem é da tribo de Levi. Estão criando muita coisa, né? Tem muita unção aí que, infelizmente, ela é humana, como já foi dito antes aqui na live. Não tem ordenança da parte de Deus e não é bíblica. Essa é a verdade. Aí quando vem a prova, que aí onde volta lá na palavra, não fugimos da palavra não, que são os espinhos. Eles são sufocados, por quê? Uma hora a cobrança do mundo vai vir. Aquele que muito é dado, muito também é cobrado. É por isso que eu falo, me deixa. Era bem que antes nem desejasse, né? Missionário tá muito alto pra mim ainda. Tá bom. Aquele que, como o senhor falou, né? Que deseja o episcopado. Como diz Timóteo, Paulo falando a Timóteo, o que deseja o episcopado, excelente obra deseja, excelente coisa. Porém, é responsabilidade. Mas se não quer fazer com excelência, era bom que nem desejasse, né? Não, nem que desejasse, né? Porque se você deseja e depois não cumpre, dá ruim. Dá ruim, né? Agora, vou dizer uma coisa aqui. Aquele que não deseja e tá sendo dado a ele, vai ser cobrado desse que tá dando sem desejar. Porque isso acontece muito e tem acontecido. Né? Tem pessoas aí que não tá desejando nada, né? Nunca desejou,
Mas tem liderança dizendo, não, você agora é um missionário aqui da igreja. Aqui, ó. Não, você agora é isso, você agora é aquilo. O presbítero Luciano colocou aqui, missionário que não faz missão nem na sua rua. Acabou, falou tudo. E aí, queridos, é hora da gente se posicionar. Vem cá. Se eu fui ungido a tal cargo e eu não fui preparado, se eu aceitei, eu agora tenho que me virar e nem que seja, a internet está aí para isso, irmão. Se você não tem aonde fazer presencialmente, a internet você vai conseguir todo quanto é tipo de curso. Você vai fazer as suas pesquisas e você vai se preparar. Não, peraí, a minha função agora é essa, eu tenho que exercer com excelência. Se apresentar a Deus como um obreiro aprovado, que não tem como se vergonhar. Depois, no particular, vou chamar o meu pastor para perguntar a ele como é que eu tenho sido. Aquilo, na minha função. apto na palavra, que não se envergonha do evangelho. Verdade. Que sabe manusear bem a palavra. Que a palavra que ele lê, ela é aplicada na sua vida. Meu Deus! Porque pregar para fora é fácil, e viver a palavra. Fazer a leitura é fácil. Aleluia. E meditar. Aí entra no farisaísmo, né? Entra na hipocrisia, né? Porque pregar e depois fazer o contrário o que prega, porque nós somos provados, né? Pelo próprio Deus naquilo que pregamos. Então a gente precisa se esforçar para viver, né? Agora, é fácil? Claro que não. Como que vai ser fácil atender todos os quesitos do nosso Senhor? Só que Ele requer que nós se esforçamos, né? Porque o céu é tomado à força. Aqui, nosso pastor Edivaldo colocou aqui pra gente vir pro nosso comercial, com o horário até extrapolou aqui já, gente. Ele colocou aqui, quando eu ia colocar aqui que levitas são os da tribo de Levi, quem canta para Deus é cantor, mas não é esses cantores no mundo, não é adorador. Queridos, é adorador, e adorador todos nós somos, alguns com excelência, que recebeu um dom, mas todos nós somos adoradores, irmão. Outros como eu cantam uma maravilha. Desceu algo fresquinho aqui. Como que pode alguém que já conhecendo a responsabilidade que recebeu e que de fato, né, supostamente é de Deus o ministério que foi lhe concedido, como que o mesmo não busca aperfeiçoar o aperfeiçoamento naquilo que recebeu da parte de Deus? Por exemplo, vou citar eu aqui. Eu fui privilegiado quando alguém falou assim, ei, você que está na porta aí, a gente estava como auxiliar de trabalho ou diaconato, alguém lá do púlpito, o pregador, falou assim, olha, Deus manda te dizer que Ele está te otorgando aí o dom da palavra. Confesso que antes disso eu nunca gostei, tipo de escola, de ler. Ficar estudando ali, o meu negócio eu ouvia mais, e ali eu tinha essa desenvoltura de ouvir e se desenvolver. Mas quando Deus disse que estava me dando a responsabilidade do ministério da palavra, brotou em mim um desejo de meditar, de conhecer, de estudar, de buscar, e até hoje. Então, quando é de Deus, meu irmão, há confirmação. Agora, quando não é de Deus, você vai ordenar fulano aí ao diaconato e ele não vai estar nem aí. Eu, por exemplo, eu fiz o projeto Radical Camp na época, e lá a gente tivemos que passar por algumas provas, e a palavra de Deus que você tinha guardado na tauba do seu coração era o que ia te trazer
aquilo que você precisava naquele momento ali. Eu saí de lá com uma autocobrança em cima de mim mesmo. Por quê? Eu falei assim, eu não conheço nada ainda. Lá dentro eu conheci um presbítero da Adventista. Olha que pensa num povo para estudar, hein, pastor Eli? Sim. Ele virou e falou assim, 40 anos na minha vida achei que eu era convertido, mas fui me converter aqui dentro. Forte. Por quê? Enquanto a gente toma com isso aqui, irmão, ó, nas mãos, a gente tem uma segurança muito grande. Mas tira da sua mão e faça você viver com o que você tem guardado na tábua do seu coração. Meu Deus. Aí estreitou, hein? Ô, Viver com Glória! aquilo que você aprendeu, que você armazenou dentro de você. A perseguição tá aí. Isso aí. Tá às portas. Aí que eu quero ver os obreiros, pastor. Aí nós perguntamos, vem cá, você consegue sobreviver com o que você já adquiriu pelo exame das escrituras? Você consegue sobreviver Eu acho que em eu tempo ainda de não, hein? tempo de perseguição? Ao Eu fascínio. ainda tenho que estudar muito. Aí vem os fascínios desse mundo. Aquilo que vai ser atrativo, que vai vir para poder tentar tirar aquilo que tá. Aqui quando fala dos espinhos, aqui é tirar o que tá dentro de você. E é o que o mundo vai tentar fazer, irmão. Se arrancar a Bíblia a partir de hoje, não tem mais aplicativo de Bíblia em lugar nenhum. Programas em televisão, em rádio, não pode, na internet não vai poder mais ter. Agora vamos começar a entrar na casa e arrancar as Bíblias. De quem tiver a Bíblia tem que ser obrigado a entregar. E você tem que viver com somente aquilo que tem dentro de você. O seu aprendizado. Olha aí, olha aí. E aí? Aqui fala sobre palavra. Aqui, ó. Leia de novo, missionário, no versículo 22. Tá forte. E o que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Ouve a palavra, preste atenção. É diferente eu escutar uma pregação do que eu ouvir a palavra. A palavra está falando da palavra da verdade. Como? O estudo bíblico. Quantas igrejas que hoje em dia, não escola bíblica tem mais? Estamos criando um povo fraco quando se diz em termos de palavra. Um povo sem base, irmãos. O que nos traz base é a palavra. Você vê lá no Mateus 4, Satanás agora vindo tentar Jesus, e os argumentos que ele veio usar contra Jesus, para Jesus cair, foi baseado dentro da palavra. Ele não usou a palavra dele, não usou a palavra de Deus para tentar persuadir o próprio Deus. E o que Jesus responde a ele? Baseado dentro da palavra. Não só de pão viverá o homem. Olha a importância. Para que não venha a ser sufocado. Glória a Deus. Pelos espinhos. Glória a Deus. Um momento de comercial, pastor Elia? Toca direto. Então vai lá, pastor Elia. Toca direto. Querido, nós temos visto, pastor Paulo, ouvinte aí, e inclusive ontem nós trouxemos um estudo bíblico falando da apostasia, né? Por que a apostasia ela chega na vida de alguém? Por quê? Eu quero aqui, né, inclusive o bispo Adriano Camilo, eu faço até essa pergunta, né, estendo ela também ao bispo Adriano Camilo. Por que a heresia, por que a apostasia chega? Né? Há uma falta de conhecimento bíblico? Com certeza falta. Né? Porque a apostasia, né, ela chega em uma pessoa que outrora pregava, que outrora louvava,
que outrora estava caminhando e de repente ela se apostata. Aí ela começa a arrumar desculpa, por que ela se afastou. Aí ela vai pegar, não, porque o pastor fez isso, porque fulano não sei o quê, porque a luta está muito grande, porque isso, porque aquilo. Ou seja, ela começa a arrumar desculpa, né, para justificar o corte do relacionamento com Deus. Aí ela entra por um caminho de perdição. E se Deus não tiver misericórdia para resgatar, e alguns às vezes não conseguem voltar, não consegue voltar, eu vou falar, irmãos, porque é com muita tristeza o que eu vou falar aqui agora. Eu conheci um pastor que chegou a pregar na igreja que eu pastoreei e ele atirou na sua própria cabeça. Olha aí. Eu fiquei assim perguntando ao Senhor, por quê? Aí a gente vê o grau da dificuldade que uma pessoa que outra hora pregou, que outra hora ensinou, e que de repente ao longo da sua caminhada ela se afasta de Deus, corta o relacionamento com Deus, né? Isso é apostasia, a ponto de tirar a sua própria vida. Aí a gente pergunta, o que faltou? O que faltou? Eita Jesus. Olha o que o bispo Adriano Camilo colocou. Ciência, conhecimento bíblico, vocação, sabedoria. O Espírito usa cada um de acordo com aquilo que temos. Ninguém é melhor que ninguém, mas não sejamos negligentes com o chamado, achando que o Espírito Santo nos dará tudo, mas que tudo possa ser feito para a glória de Deus. Ele botou aqui uma referenciazinha, 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31, né? Nós temos que ter, irmão. Deus só vai trazer na minha mente, no momento da precisão, aquilo que eu tenho, aquilo que eu estudei, aquilo que eu busquei. Se eu nunca li o livro de Mateus, como é que eu vou querer pregar o livro dentro do livro de Mateus? Eu não vou saber nada que tem ali. Vai dar ruim, né? Nós estamos crescendo num período, vivendo num período, que o povo estão pegando, irmãos, mensagens prontas por alguém para aplicar dentro das suas igrejas. Ah, mas isso é errado? Não. Mas espera aí, não é tão bom quando você bota ali a Bíblia aqui na sua frente, que você começa a ler e Deus ali agora vai te dando aquilo que Ele quer? É aquilo que Ele quer. Estudar sempre, né, vai ser motivo para quem ministra o reino de Deus, né? Para quem prega a palavra, ele terá que sempre estudar, sempre buscar conhecimento. Porém, é claro que a palavra revelada ali na hora é benção pura. Claro que tem uns que pregam com os bolsos. A gente não está dizendo aqui que é errado. Não. A gente está dizendo que, né, é preciso se examinar aquilo que está sendo apregoado, porque tem muita coisa aí que não tem nada de Deus. Não tem nada de Deus. São mensagens de efeitos, são mensagens, né, técnicas, né, para poder abalar o sistema emocional, né, de quem está ali ouvindo. Infelizmente, os últimos dias é desse jeito aí. Mas, pastor Elias, a mensagem... eu prefiro trazer uma palavra para o Senhor, que vai te confrontar, que o Senhor vai ficar até com raiva de mim, mas vai levar o Senhor para a salvação, do que mexer com o ego do Senhor. Sim, porque a palavra, pastor Paulo, ela existe 3 propósitos para a palavra de Deus, quando ela é apregoada. Ela exorta, que é o mesmo que aconselhar, né? Exortação,
aconselhamento da parte de Deus, ela vai trazer, ela vai consolar, ela exorta, ela consola, porque a exortação, muitas das vezes, ela confronta mesmo. Então ela vai consolar e depois ela vai edificar. Tem que haver esse conjunto de situações acontecendo. A palavra está me batendo, né? No sentido figurado. A palavra está me confrontando. A palavra está me dizendo: olha, acerta essa área da sua vida, porque senão vai dar ruim. Aí você está ali, né? Como aconteceu comigo. Quando eu me converti, eu estava quebrantado, chorando como uma cachoeira descida dos meus olhos. E não precisou o pastor fazer apelo. Geralmente, né, faz esse apelo. Tem alguém para Jesus, que na realidade se Jesus, Jesus quer resgatar você. Você quer, né? Que é Ele que nos aceita. Aí eu estava quebrantado de uma forma que não precisou o pastor fazer o apelo, né? A palavra mesmo, ela me levantou do banco, né? O Espírito Santo, e me levou até o altar. Eu estava ali aquebrantado, né, arrebentado mesmo, porque a palavra ela veio com tudo. Só que a palavra ela me convenceu do pecado, da justiça, do juízo de Deus, me levou até o altar e eu, né, entreguei minha vida ao Senhor. Não precisou o pastor fazer o apelo, né? Apelo que se insiste. Tem alguém para Jesus? Tem alguém para Jesus? Tem alguém para Jesus? Tem alguém para Jesus? Querido, quando a palavra vem, a palavra que convence. Não é o pastor que está ali porque pregou eloquentemente e tal, e porque aconteceu isso, aconteceu aquilo. Não. A palavra, ela não voltará vazia. Ela não voltará vazia. A palavra, ela vai fazer o que lhe apraz. Eita, glória. E a palavra, ela tem endereço certo. Ela não sai na ministração vazia para ninguém. Meu Deus. Aleluia. Se ela não convencer 1, 2, 3, devido ao propósito, querido, ela vai trabalhar poderosamente, assim como trabalhou na minha vida. 5 de dezembro de 2010, eu me converti. Detalhe, num domingo, 5 de dezembro de 2010, vê lá se não é num domingo. Quando foi na quarta-feira, que foi o próximo culto, terminou o culto, eu fui até o pastor e disse: pastor, eu sinto o desejo de trabalhar na obra de Deus, sem saber de nada como que seria isso. Eu sinto o desejo de trabalhar na obra de Deus. De lá para cá, nós estamos aí, né, meias lutas, trabalhando no reino de Deus, né, sendo usado, enfim, eis-me aqui. Eita, glória. O irmão Luciano fez um comentário aqui, dizendo: estive pregando em Friburgo, e lá um pastor profetizava a igreja. Era cheia, mas Deus mandou eu falar com ele, para ele se retratar, porque como estava, não ia ficar. Resumindo, estava em adultério. Temos que ter discernimento, por isso temos que crescer na graça e no conhecimento. Hoje a igreja fechou. Deus não brinca com ninguém. E aí? A palavra está sendo pregada, irmão. A palavra está sendo pregada. E queira você ou não, a palavra de Deus vai se cumprir, irmão. E um dos dons que poucos buscam é o discernimento de espírito. O pessoal tá, não, quero falar em mistério. Quer falar em mistério. Quero por que profetizar. Por que não busca o discernimento de espírito? Para que, né, não possa ser enganado. Mas não. Vou falar. Quer se aparecer. Irmãos, não tem jeito. Meu Deus. Quando agora os discípulos viram que estavam ali, os apóstolos, e a obra estava crescendo, eles vão dizer: separaremos homens para o diaconato. E qual foi a especificação para essa separação?
Homens que manejam bem a palavra e que sejam cheios do Espírito. Cheio de fé. Cheio do Espírito. É forte esse mistério, hein? Eita! É desse jeito, Meu irmão. Deus! As duas coisas andam junto. Eu tenho que conhecer e manusear bem a palavra e também ser cheio do Espírito. Verdade. Porque o que vai trazer na minha mente aquilo que eu preciso falar em alguns certos momentos da nossa vida vai ser o Espírito. Importante E ele na vai nossa te vida. conduzir dentro daquilo ali. Importante na nossa vida é graça e conhecimento, né? Do Espírito Santo. E Jesus crescia. Na graça É e no forte. conhecimento. Hã? Desde cedo, né? Desde cedo. Já estava no meio de doutor. 12 anos de idade, ele agora está no templo. E ele agora, quando os pais Meu Deus voltam, do céu. ele tá ali palestrando com aqueles homens, os homens encantados de como que aquele jovem que falava daquela maneira. Palavras, né? Mas ele era o filho, ele era Jesus, filho de Deus. Tanta desculpa para não estudar, para não aprender, né? Não era assim não, irmão. Ele começou a fazer as coisas como ser humano. E se você for estudar profundamente na caminhada de Jesus, muitas das vezes que ele lidou com o povo ali, ele lidou como homem, não foi como Deus, não. Isso aí. Até o momento da cruz, ali do sacrifício, você vai ver que até o próprio Pai virou as costas para ele. Verdade. E ele se entregou como homem. Pai, se possível for, Afaste de mim esse cálice. Mas todavia seja feita conforme a tua vontade. Ô, glórias! forte. Porque Meu Deus. para Deus, para Jesus como Deus, aquele madeiro era melzinho na chupeta, pastor Eli. Mas como homem, foi necessário constrangir um Sofreu, sirineu Sofreu na carne. para ajudar ele a trazer a cruz. Se fez amaldiçoado para É salvar momento. a humanidade. Se você não gosta de estudar, eu te dou um conselho hoje. Passe a estudar mesmo sem gostar. Passa a usar a palavra de Deus como alimento. O versículo é bem claro. Medita na minha palavra de dia e de noite. Por que de dia e de noite? Porque vai chegar um tempo que vai haver fome, não de pão e nem sede de água, mas da minha palavra. E será que você vai ter condição de matar a sede de alguém? Quando isso começar a acontecer? Será que você Ou vai você- conseguir sobreviver? Ou você vai estar morrendo de fome? Você vai estar sendo sufocado e a palavra estará morrendo. Vai morrer de sede e de fome. E aí? Meu Deus. Sede e fome. É Deus falando para mim e para vocês. Eu estou dando mais um alerta. Enquanto há tempo, eu estou dando mais uma palavra, mais uma oportunidade. Eu já passei de meio século e eu nunca vi tantas coisas acontecerem que estão escritas na Bíblia. As coisas estão acontecendo absurdamente, está claro para todo mundo, mesmo aqueles que não são crentes, mesmo aqueles que nunca leram a Bíblia, mas já ouviram, as coisas estão acontecendo. Ou seja, a vinda do Senhor está mais próxima a quanto a gente pensa. É desse jeito. Queridos, é Deus falando para mim e para você. Vamos se aprofundar na minha palavra. Vamos voltar novamente à origem. Olha só o que acontecia. Deus deu uma estratégia para o povo dele, que o povo dele, as crianças já meditavam na palavra desde pequenininho. E quando chegava aos 12 anos de idade, aquele jovem era levado até os maiorais. E agora eram ali
eles confrontados pela palavra. E aqueles jovens, pastor Eli, ele já sabia todo o Pentateuco de cor. Como poderia morrer? Qual livro que você tem de cor, irmão? Um livro. Não vou querer nem muito, não. Um livro da Bíblia que você conhece ele de cor, que você consegue falar dele todinho, sem pular um versículo, sem deixar faltar nada. Eu li o livro de Mateus mais de 3 vezes. Não sei recitar um versículo sequer. Hã? Não, um versículo não, um capítulo. Não sei recitar um capítulo. Se eu chegar na sua casa agora e perguntar para o seu filho, recita para mim aí o Pai Nosso, será que você tem ensinado ao seu filho? Pelo menos a oração do Pai Nosso? Antigamente tinha prática, pastor Eli. Apesar de vir ainda junto com a tal da Ave Maria junto, mas os pais tinham aquela prática de ensinar o filho a orar. É forte. Mas hoje em dia você vê essas crianças, mal a criança começou a se movimentar, toma o celular aí, se distrai aí. A palavra não está sendo aplicada, não tem sido ensinada. E Deus está nos dando um alerta. É momento para que quando acontecer dos fascínios desse mundo vir, você está edificado, tão edificado, que os espinhos não venham te sufocar, que os fascínios desse mundo não venham te sufocar, que a riqueza não venha te tirar do foco. Oh, glórias! É Deus falando para mim assim: volta de novo para a prática da minha palavra, para que você não venha se deixar ser corrompido com as coisas desse mundo. Amém? Esse foi mais um programa Palavra que Edifica, irmãos. E semana que vem tem mais. Em nome de Jesus. Oh, glória a Deus, aleluia, Jesus. E aplicativo, o programa Palavras que Edificam, que vai ao ar todos os sábados das 13 às 15 horas. Você será instruído e edificado pela poderosa Palavra de Deus, na apresentação do pastor Paulo Rubino e da missionária Denilza Valentim. Programa Palavras que Edificam. Até o próximo programa.